Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. Yoshio Kodaira, após sua atuação militar e delitos atribuídos a ele durante a ocupação japonesa na China, foi levado a julgamento em 1947, marcando um episódio em que o Japão buscava responsabilização por graves abusos cometidos por ex-militares após a derrota na Segunda Guerra Mundial. Personalidades femininas como Sharon Tate se tornaram ícones culturais na década de 1960, período marcado por grandes transformações nos costumes sociais, nas artes e na moda, além da ascensão da fotografia colorida que impulsionou novos padrões de beleza e liberdade de expressão pública. Após um atentado no Audubon Ballroom em 1965, Malcolm X foi levado ao hospital, onde faleceu pouco depois em decorrência dos ferimentos, fato que marcou um dos episódios mais impactantes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos naquela década. O episódio do ônibus espacial Challenger, em 1986, marcou a história da exploração espacial dos Estados Unidos ao resultar na morte de 7 tripulantes logo após o lançamento, provocando forte comoção nacional e mudanças profundas na política de segurança da NASA. Lee Harvey Oswald posa ao lado de sua esposa e filha em 1962, apenas um ano antes de se tornar o principal acusado pela morte de John F. Kennedy em Dallas, evento que abalou profundamente os Estados Unidos e marcou de forma trágica a história política do século XX. A dramática retirada dos helicópteros Ruedo Convés porta-aviões marca o fim da Guerra do Vietnã, em 1975, quando militares dos Estados Unidos priorizaram o resgate de civis e soldados durante a evacuação desesperada de Saigon, salientando o caos das últimas horas do conflito. Krau Farini, reconhecida como artista de sideshow, nascida com hipertricose, tornou-se símbolo dos espetáculos populares nos Estados Unidos da década de 1890, período em que figuras como George Shelley promoviam apresentações curiosas, reforçando a busca por entretenimento marcado pelo sensacionalismo social. No final do século XIX, Shiraz foi palco de punições públicas severas, prática adotada por autoridades da época para reprimir crimes graves sob rígido controle social no Irã, exemplificando métodos extremos de penalização e refletindo o rigor judicial vigente antes das reformas legais iniciadas no século XX. Milhares de soldados viveram episódios extremos de sobrevivência durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente na frente ocidental, onde, em 1917, batalhas como Passchendaele simbolizaram o poder destrutivo da artilharia e marcaram profundamente a história da guerra moderna. Crianças inglesas equipadas com máscaras de proteção refletem o medo constante de ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial, período em que o governo britânico distribuiu milhões desses equipamentos como precaução, marcando o intenso impacto do conflito no cotidiano da população. Bobby Fischer, considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos, protagonizou em 1964 um feito marcante ao desafiar 50 adversários simultaneamente, evidenciando o crescente interesse dos Estados Unidos pelo xadrez durante a Guerra Fria e projetando sua carreira internacional. Tanques infláveis como o citado foram elementos centrais dos planos de engano aliados na Inglaterra, quando esforços estratégicos buscavam confundir as forças alemãs quanto ao local de invasão na Segunda Guerra Mundial, contribuindo diretamente para o sucesso do Dia D em junho de 1944. A delegação Cheyenne e Arapaho, reunida em Camp Weld, Colorado, em 28 de setembro de 1864, marcou uma tentativa de negociação de paz entre líderes indígenas e autoridades dos Haudenosaunee Sinaniwa, semanas antes do trágico massacre de Sand Creek, evidenciando o clima tenso e a frágil diplomacia daquele período. Kenneth Warwick e Frank Grell protagonizaram uma ousada tentativa de evasão ao deixar a cadeia de Fort Dodge, Iowa, em 8 de agosto de 1945, utilizando ferramentas escondidas por suas namoradas em alimentos, episódio que evidencia falhas de segurança e ecoa a criatividade dessas ações no pós-guerra.
Centenas de bombardeiros B-17 Flying Fortress, dispostos lado a lado no Kingman Army Airfield, no Arizona, simbolizam o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando aeronaves outrora essenciais passaram a ser desativadas, marcando a transição para um novo cenário militar global. A tripulação da Apollo 13 registrou o módulo de serviço danificado antes do retorno à Terra em 1970, após a explosão de um tanque de oxigênio durante a missão. O episódio ficou marcado como um exemplo emblemático de superação técnica da NASA diante de adversidades inesperadas. Maurice Tillet, conhecido como The French Angel, destacou-se como lutador profissional nas décadas de 1930 e 1940, período em que a luta livre ganhava popularidade mundial e sua condição física rara inspirou posteriormente a criação do personagem Shrek, evidenciando o impacto cultural de figuras únicas no esporte e entretenimento. Durante feiras e espetáculos do início do século XX, figuras como Nellie Blanche Lane e Clarence Chesterfield Howerton foram exibidas publicamente em 1922 nos Estados Unidos, refletindo o fascínio e a curiosidade social por diferenças físicas em uma época de poucas regulamentações éticas no entretenimento. A Exposição Internacional de 1851, realizada no Crystal Palace em Hyde Park, simbolizou o auge do progresso industrial e cultural britânico, reunindo inovações e relíquias de diferentes civilizações, como as estátuas egípcias, que despertaram grande fascínio do público europeu do século XIX. William Curly Bill Brocius, famoso personagem do Velho Oeste, atuou como líder dos cowboys em território do Arizona no final do século XIX. Período marcado por intensas disputas, consolidando sua notoriedade nos embates que culminaram no lendário episódio de Tombstone. Annie Oakley, célebre atiradora do Velho Oeste, demonstrava habilidades excepcionais ao disparar com precisão mesmo de costas, como em 1899, quando mirava utilizando um espelho de mão. Sua destreza contribuiu para popularizar o entretenimento de tiro esportivo nos Estados Unidos. Christopher F. C. Lee, então oficial da aviação, esteve na Cidade do Vaticano em 1944, pouco depois da libertação de Roma pelos aliados, momento crucial que marcou o declínio da ocupação alemã e reacendeu esperanças democráticas na Itália, afetada pela guerra. Fidel Castro encontrou-se com Maureen O'Hara e Alec Guinness em 13 de maio de 1959, na Praça da Catedral de Havana, enquanto visitava o set do filme Our Man in Havana, produzido logo após a Revolução Cubana, marco que redefiniu o cenário político do país e atraiu forte atenção internacional. Harry Nilsson e John Lennon foram expulsos do célebre Troubadour em West Hollywood, Califórnia, no dia 12 de março de 1974. Episódio que marcou a fase conhecida como Lost Weekend de Lennon, refletindo os excessos e a cultura boêmia do rock naquele período em Los Angeles. Anthony Perkins, vestindo o papel de Norman Bates no set de Psycho em 1960, integra um momento definidor do cinema, pois o filme dirigido por Alfred Hitchcock revolucionou o gênero suspense e alterou profundamente os padrões da cultura popular e da narrativa audiovisual mundial. Salvador Dalí, figura central do surrealismo, expôs de forma provocadora os impactos dos conflitos mundiais em obras como The Face of War, criada em 1940, logo após a Guerra Civil Espanhola e durante a Segunda Guerra Mundial, período marcado por fortes abalos sociais e transformações artísticas. A atuação de Conrad Veidt no filme The Man Who Laughs, dirigido por Paul Leni em 1928, influenciou diretamente a criação visual do icônico vilão Coringa décadas depois, refletindo como o cinema expressionista alemão impactou a cultura popular mundial e transformou referências visuais em quadrinhos. A transferência oficial do primeiro Concorde à British Airways, no aeroporto de Heathrow, ocorrida em 15 de janeiro de 1976, marcou a entrada do revolucionário avião supersônico no serviço comercial, simbolizando o avanço tecnológico e estreitando os laços entre Reino Unido e França na aviação civil.
A comemoração de 10 anos da frota britânica do Concorde no aeroporto de Heathrow, em 1986, marca uma década do início dos voos comerciais supersônicos, símbolo de inovação tecnológica e orgulho nacional no Reino Unido, reforçando o protagonismo britânico na aviação civil. O Comet 4, avião britânico destacado em 1958, representou um marco na aviação comercial ao introduzir inovações como os Sleeper Seats, que ampliaram o conforto dos passageiros em voos de longa distância, consolidando uma nova era no transporte aéreo civil. Aeronaves Heinkel Ha-111, em formação no ano de 1942, destacam o papel central da aviação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, quando operações aéreas intensificaram as disputas e impactaram profundamente moradores de diversas cidades europeias. Tóquio, em 1960, testemunhava rápida reconstrução e crescimento após os impactos devastadores da Segunda Guerra Mundial, consolidando-se como símbolo do milagre econômico japonês, mesmo antes do advento dos arranha-céus que transformariam radicalmente a paisagem urbana nas décadas seguintes. O Hotel Intourist foi um dos principais pontos de hospedagem para estrangeiros durante a era soviética, funcionando em Moscou desde 1970 e oferecendo vista privilegiada para o Kremlin e a Praça Vermelha, símbolos centrais do poder político vigente, especialmente em 1978, auge da Guerra Fria. O Parque Gorky, em Moscou, destacou-se como local de lazer popular durante o governo soviético e, em 1937, atraiu multidões com atrações inovadoras, como o brinquedo Flying People, fotografado por Haim Arnold, símbolo do esforço estatal em promover cultura e progresso técnico naquele período. O episódio conhecido como Boston Tea Party, ocorrido em 16 de dezembro de 1773, marcou a intensificação do conflito entre as colônias americanas e o domínio britânico, resultando em protestos contra os impostos do chá e precedendo diretamente o início da Revolução Americana. O campeonato em Reykjavik, Islândia, em agosto de 1972, marcou o embate histórico entre Bob Fischer e Boris Spassky, durante a chamada Guerra Fria, quando o xadrez se tornou símbolo da disputa cultural entre Estados Unidos e União Soviética, ganhando atenção mundial inédita. Veronica Lake, conhecida estrela de Hollywood, participou ativamente da campanha de segurança industrial durante a Segunda Guerra Mundial, exemplificando em 9 de novembro de 1943 os cuidados que mulheres precisavam adotar ao usar cabelos longos em fábricas, reforçando mudanças essenciais no vestuário de trabalho. Campanhas de arrecadação como a destacada no cartaz You Can Walk, Give to Polio Fund, foram ferramentas fundamentais nas décadas de 1940 e 1950 para financiar pesquisas e tratamentos durante surtos de poliomielite, doença que deixou limitações físicas duradouras em milhares de crianças, impactando sociedades urbanas e políticas públicas de saúde. Os assentos infantis para automóveis nos anos 1940, evidenciados neste contexto, refletem uma fase anterior à consolidação das normas de segurança veicular, já que apenas décadas mais tarde surgiram regulamentações efetivas sobre proteção de crianças em carros, reduzindo drasticamente ocorrências graves no trânsito. Nos anos 1950, a introdução do cinto de segurança em automóveis marcou um avanço fundamental na segurança viária internacional, refletindo uma crescente preocupação pública com os altos índices de ocorrências no trânsito, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Barbara Eden, conhecida por protagonizar a série de televisão Ginny é um Gênio, tornou-se um ícone cultural nos anos 1960, período em que automóveis como o Ford Mustang Mach-1 ganharam destaque como símbolos de liberdade individual e status social nos Estados Unidos. Bruce Lee consolidou sua fama internacional nos anos 1970 por meio de filmes que revolucionaram a representação asiática em Hollywood, sendo frequentemente acompanhado em cena pela atriz chinesa Nora Miao, figura presente em marcos do cinema que influenciaram gerações seguintes.
Grace Bradley ganhou destaque como atriz durante a chamada Era de Ouro de Hollywood, sobretudo após assinar contrato com a Paramount Studios em Los Angeles no início dos anos 1930, período marcado pela ascensão do cinema sonoro e pelo crescimento das grandes produtoras nos Estados Unidos. Anita Colby, modelo e atriz estadunidense reconhecida no cenário da moda, foi registrada em 1954 ao lado de manequins que reproduziam seu visual, exemplificando o auge da publicidade personalizada no período pós-guerra, marcando a valorização da imagem na cultura de consumo daquela década. Nos Estados Unidos da década de 1930, concursos de beleza femininos passaram a adotar critérios supostamente científicos, como o uso do raio-x para avaliar a coluna das finalistas, refletindo o fascínio pelo progresso tecnológico e os padrões corporais cada vez mais rígidos impostos às mulheres. Mary de Teck, conhecida como Queen Mary, desempenhou papel fundamental na família real britânica ao oferecer estabilidade institucional após a Primeira Guerra Mundial, especialmente em 1926, ao apoiar o nascimento de sua neta Elizabeth, futura rainha que moldaria o Reino Unido no pós-guerra. Jovens mulheres vestindo trajes de flapper, tendência popularizada nos anos 1920, representam uma era de transformação social marcada pelo avanço dos direitos femininos e pelo surgimento de novos padrões de comportamento nas grandes cidades, tornando-se ícone da cultura daquele período. Os penteados curtos e ondulados exibidos remetem à década de 1920, período em que as mulheres desafiaram padrões sociais adotando cortes inovadores como o bob cut, símbolo de emancipação feminina após a Primeira Guerra Mundial, reforçando um marco de liberdade e transformação cultural na moda. Mogadíscio passou por rápidas transformações urbanas durante as décadas de 1960 e 1970, quando a Somália experimentou um breve período de estabilidade após conquistar a independência do domínio colonial italiano, consolidando-se como centro político e cultural do Chifre da África. Diversão popular em terras egípcias ganha destaque quando, em 1870, equipamentos rústicos feitos de madeira começam a compor feiras e celebrações nas cidades, acompanhando o processo de modernização do país sob influência europeia após o Canal de Suez, aberto em 1869. Patinadores desfrutavam de atividades ao ar livre em Paris no ano de 1938. Uma demonstração do espírito mundano e cosmopolita que marcou a cidade até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, período em que a efervescência cultural parisiense contrastava com as tensões políticas crescentes. Profissionais da saúde bucal buscavam métodos criativos para aliviar o desconforto dos pacientes, recorrendo até mesmo ao gramofone em consultórios odontológicos em 1922, período em que avanços tecnológicos e novos hábitos sociais redefiniam tanto a medicina quanto a experiência do cotidiano. Judith Love Cohen foi uma engenheira que contribuiu para o Atlas Able em 1959. E desempenhou papel fundamental na criação do sistema de orientação que salvou os astronautas da Apollo 13, destacando-se como uma das mulheres pioneiras em grandes projetos aeroespaciais norte-americanos. O painel do Aston Martin Lagonda de 1982 destaca o impulso da indústria automotiva britânica por inovação tecnológica, marcando uma fase em que luxo e futurismo se integravam no design automotivo, refletindo a busca daquela década por diferenciação e status entre consumidores exigentes. A atuação de mulheres na polícia da Suécia passou por avanços significativos a partir das décadas de 1960 e 1970, período em que políticas de igualdade de gênero começaram a permitir que mais policiais do sexo feminino ingressassem efetivamente na corporação, refletindo mudanças sociais. Trabalhadores dedicados à construção do East Boston Subway Tunnel em 1900 simbolizam o avanço urbano e tecnológico do início do século XX nos Estados Unidos, quando a transição do uso intensivo da força humana e animal para a mecanização marcou profundamente a expansão das grandes cidades.
O sistema de metrô de Nova York entrava em operação oficialmente em 27 de outubro de 1904, consolidando um marco fundamental para a mobilidade urbana nos Estados Unidos, pois trouxe modernização ao transporte coletivo da cidade e impulsionou sua expansão econômica e populacional. A movimentada West 23rd Street, em Nova York, registrada por volta de 1905, evidencia um período de expansão urbana e modernização no início do século XX, quando o transporte público, como bondes, revolucionava o cotidiano e impulsionava o crescimento econômico da cidade. Frequentadores aproveitam o recém-popular calçadão de Asbury Park, um dos destinos mais vibrantes da costa leste dos Estados Unidos, cuja expansão no início do século XX refletia a ascensão do lazer urbano e resultou em forte desenvolvimento turístico regional. O tênis ganhou relevante projeção mundial com a realização da primeira partida internacional em Wimbledon, em 1883, quando os irmãos W. e E. Renshaw, da Inglaterra, enfrentaram C. M. e Jaw S. Clark, dos Estados Unidos, consolidando Wimbledon como referência global do esporte. O Federal Reserve Bank de Nova York destacava-se em 1959 como um dos pilares do sistema financeiro mundial, armazenando vastas reservas de ouro essenciais para a estabilidade do dólar durante o padrão ouro, política fundamental para a estrutura econômica do pós-guerra e das relações internacionais. A vida cotidiana em Waterloo Place, Londres, em 1899, refletia as mudanças sociais e tecnológicas da virada do século XIX, marcando a transição entre o uso predominante de carruagens puxadas por cavalos e o surgimento dos primeiros automóveis, símbolo da modernização urbana. A presença de afiadores de facas e tesouras pelas ruas do East End londrino, no final do século XIX, revela a importância dos ofícios itinerantes no cotidiano urbano, especialmente em regiões operárias marcadas pela intensa atividade fabril e desigualdade social da Londres vitoriana. Moradores de Spitalfields enfrentavam extrema miséria em 1903, período marcado pela acentuada desigualdade social em Londres, quando bairros como esse eram conhecidos como cortiços superlotados, ressaltando os efeitos do rápido crescimento urbano e da falta de políticas públicas habitacionais. O transporte urbano na União Soviética ainda dependia fortemente de automóveis populares, como o ZAZ-965 em 1981, evidenciando os desafios enfrentados pelos cidadãos para manter veículos simples em funcionamento, reflexo das limitações tecnológicas e econômicas sob a administração estatal. Guy Holt participa da Feira do Condado de Albany em setembro de 1903, montando Steamboat, cavalo que se tornaria símbolo das placas de Wyoming, representando a tradição dos rodeios no Velho Oeste americano, importante para a identidade histórica e cultural do estado. Passeios de carruagem puxada por cabras eram uma atração popular entre as crianças no Central Park, em Nova York, no início do século XX, refletindo as opções de lazer disponíveis na metrópole em 1904, antes da consolidação dos automóveis e da urbanização acelerada. Cerimônias de formatura nos Estados Unidos no final do século XIX eram ocasiões marcantes, refletindo avanços sociais como o acesso crescente das mulheres à educação superior, conquista significativa que impulsionou movimentos futuros por igualdade de direitos. Cartões postais românticos franceses, populares no início do século XX, marcaram um período em que a fotografia consolidou-se como expressão artística e meio de comunicação afetiva, refletindo mudanças nos costumes e facilitando novas formas de contato durante transformações sociais profundas. Alfred Hitchcock ficou célebre por sua habilidade em criar suspense, e registros como este feito em 1957 demonstram seu apreço por gestos excêntricos ligados à promoção de seus filmes, reforçando a tradição dos diretores de Hollywood em construir mitologias próprias para sua imagem pública. Soldados que lutaram nos Alpes italianos enfrentaram condições extremas,
o que levou à construção de abrigos como este no Monte Cristallo, a 2.670 metros de altitude, durante a Primeira Guerra Mundial, destacando o papel estratégico das montanhas no conflito e os desafios de sobrevivência alpina. A crise do petróleo em 1973 provocou uma drástica redução do tráfego nas estradas dos Estados Unidos, como evidenciado pela possibilidade de se fazer piqueniques sobre rodovias vazias, demonstrando o impacto direto das restrições de combustível no cotidiano da população e na economia local. Fisherman Edwin Couch e sua sobrinha Bessie aparecem juntos em um porto movimentado ao final do século XIX. Período em que a indústria pesqueira era crucial para muitas comunidades costeiras da Inglaterra, sendo fundamental para o sustento familiar e para o comércio regional. Hermann Weingartner destacou-se na história ao conquistar 3 medalhas de ouro e um total de 6 medalhas nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em Atenas em 1896, marco que inaugurou o movimento olímpico contemporâneo e simbolizou a retomada do ideal esportivo grego. A rotina dos marinheiros a bordo do USS Brooklyn, registrada em torno de 1897, reflete o cotidiano nos grandes navios de guerra estadunidenses antes da expansão naval promovida pela Guerra Hispano-Americana, marco fundamental para o surgimento dos Estados Unidos como potência marítima global. Russell W. Williams aparece associado a uma cena de 1957 no Canadá, quando a expansão das rodovias e o aumento do transporte automotivo impactavam a vida social e econômica do país, simbolizando a modernização e a ligação entre regiões pelo desenvolvimento da infraestrutura viária. Uma garota curiosa observa soldados durante a Batalha de Bogside, confronto que marcou o auge das tensões entre católicos e protestantes em Londonderry, Irlanda do Norte, em 1969, desencadeando o período conhecido como The Troubles e aprofundando divisões políticas e sociais no Reino Unido.